Sejam bem-vindos ao Tema do Dia desta terça-feira, 11 de fevereiro. Eu sou Humberto Ferreira, tenho comigo o Pedro Filipe Maia, jornalista e diretor multimédia do 00. Pedro, vamos falar e analisar a entrevista do Jorge Jesus ao Canal 11. Qual é que foi o principal destaque desta entrevista? Olá, Humberto, bom dia. Para mim o destaque foi a forma como Jorge Jesus se mostra ser um treinador bem resolvido com a situação em que está. Num patamar de carreira, financeiro, pessoal, se calhar diferente daquele Jorge Jesus que conhecemos aqui em Portugal. Mostrou-se ser um treinador com plena noção de que está num patamar de quase de excelência pelo que construiu, pela carreira que construiu. Ele sabe e assume que é uma referência para muitos treinadores, que muitos treinadores se espelham nele na forma como constrói as equipas, como gera as equipas, como gera os balneários, como é exigente. E ele tem essa noção e, ao mesmo tempo que mostra ser um treinador já com uma postura diferente, não tão efusivo, não tão intempestivo, um treinador um bocadinho mais de bem com a vida, digamos assim, e falou disso e viu-se isso em vários temas que abordou, nomeadamente o de Sérgio Conceição, onde revela ali alguma mágoa até por estarem de costas voltadas por uma coisa que ele diz que é completamente insignificante, mas que não sentiu ainda a abertura para se aproximarem, e foi falando disso, até no caso Neymar, que falou um pouco mais à frente na entrevista, mas depois houve aqui alguns destaques também em termos de temas, uma preocupação sempre muito grande em valorizar a Liga Saudita, em valorizar a cultura e esta aposta saudita no futebol, onde diz que vai continuar a crescer até pelo menos ao Mundial 2034, será o futuro do futebol, será ali, revelando no fundo, esta forma do fundo árabe investir e continuar a promover a imagem do futebol. E o treinador, sempre que há entrevistas, percebemos isso, também com o Cristiano Ronaldo, que deu uma mesma entrevista ao Canal 11 e ao mesmo jornalista Miguel Belo, em que falaram muito desta valorização do futebol árabe. É uma preocupação que estes principais protagonistas têm de valorizar o futebol árabe. Disse também que nunca mais treinará um rival como fez com o Sporting, cumprindo o desejo do seu pai na altura, mas que nunca mais vai voltar a fazer isso. Falando do caso do Brasil, para ele era inconcebível neste momento voltar para o Brasil e não ser para o Flamengo, ser para outro rival. Esclareceu o caso Neymar, que vamos falar mais à frente. Elogiou muito Cristiano Ronaldo e falou numa aposta muito forte do Al Hilal no Campeonato do Mundo. Uma vez que já está fechado o mercado, a equipa não vai mexer mais. Obviamente falou também e analisou o Campeonato Português, que já vamos falar também mais à frente, mas houve aqui uma frase sublime, um tema em que ele reforçou que o Al Hilal, sendo o único representante da Arábia no Campeonato do Mundo, o príncipe vai querer fazer uma aposta muito forte no Mundial. Vamos ver o que é que pode vir aí para o Al Hilal. Falou-se, o Miguel Belo pergunta-lhe se poderá ser o Salah, um dos reforços para o Mundial. Ele disse que gostava muito que fosse, mas depois o fundo é que terá a palavra final para poder trazer um grande jogador, mas deixou esse tema em aberto. O Al Hilal poderá ir para o Mundial com uma super equipa para ser o único representante e representar bem, porque é uma preocupação deste fundo árabe. Sim, deixar e dentro desses clubes do fundo, o Al Hilal foi quem perdeu a estrela. Exatamente. O caso do Neymar. O caso do Neymar, e vão querer ir, se calhar, com outra grande estrela para o Mundial e, se calhar, até serem candidatos a vencer. E pronto, e depois deixou a grande incógnita no ar. Ele disse que percebe Ruben Amorim por ter ido para o Manchester United, que não fez a mesma coisa porque não teve coragem. Não falou do Manchester United, mas disse que não entrou este ano num projeto, ou em 2024, num projeto que era o seu sonho porque não teve coragem. Apesar da insistência, ele não disse qual foi, ficou no ar e ficaram abertas as portas para que pudéssemos especular sobre isso. O seu antigo preparador físico, o Márcio Sampaio, já contou também essa história aqui no 00 e também contou essa dicotomia que existia entre escolherem o Al Hilal ou esse projeto na altura na Premier League. Ele não desvendou qual era o seu grande sonho, mas deu alguma pista? Não deu pistas, mas só podem ser duas coisas. Ou a Premier League, como tu tinhas dito, porque o seu adjunto já tinha revelado um bocadinho isso, e acho que é o sonho de qualquer treinador treinar e experimentar a Premier League, sobretudo para os treinadores portugueses, pela cultura que foi deixada nos últimos anos de treinadores de sucesso, nomeadamente José Mourinho, que por lá passou como campeão. Ou também a seleção do Brasil. Foi muito falado que Jorge Jesus podia ter ingressado na seleção do Brasil, sobretudo porque Dorival Júnior não era a primeira escolha e, sendo depois escolhido, não foi um treinador de sucesso, sobretudo na Copa América este ano, neste verão.
E, portanto, a seleção do Brasil podia ter sido também esse sonho de qualquer treinador de pegar em tanta matéria-prima e procurar, quem sabe, um campeonato do mundo, que é o grande sonho do povo brasileiro. Ficou esta dúvida, se era a Premier League, se era a seleção do Brasil, ou até as duas, quem sabe, propostas em cima da mesa. Jorge Jesus disse que foi fiel ao Al Hilal por lhe ter dado tanto e por ter apostado tanto um projeto à volta dele, de Jorge Jesus, que se sente cómodo e sente-se quase a cara do projeto Al Hilal neste momento. Quais foram as grandes reflexões que ele partilhou sobre o futebol português? Revelou ser um treinador atento, revelou até ver jogos do Estrela da Amadora e do Farense, clubes por onde passou, um como treinador, Estrela, outro como jogador, o Farense. Vê jogos dos grandes, obviamente, e atento aos grandes talentos. Mas deixou uma reflexão interessante. Comparou o seu tempo de treinador, dizendo que as equipas perderam muita qualidade ao nível dos grandes jogadores. Comparou a sua equipa da altura do Benfica e do Porto, na altura também que passou, na primeira passagem do Benfica, dizendo que a qualidade dos jogadores de top não tem nada a ver nas equipas grandes hoje em dia. Diz que é muito fácil convencer os atletas de Portugal a irem para a Arábia, nomeadamente o Caio César, o Galeno, pela quantidade de dinheiro que a Arábia consegue pagar nos seus salários. Mais fácil convencer os jovens do que até os mais velhos, que já têm alguma estabilidade financeira e se calhar não querem arriscar tanto. Os mais novos nem pensam duas vezes porque vão conseguir a sua independência e a Arábia convence-os por aí. Deixou uma crítica ao clima que as minorias dos clubes grandes estão a criar. Jorge Jesus criticou o facto de minorias ruidosas prejudicarem tanto o clima dos clubes. Deu o exemplo que Vítor Bruno passou há pouco tempo no Porto, deu o exemplo na altura em que ele passou tanto por Sporting como por Benfica, dizendo mesmo que no Benfica ainda é mais difícil porque toda a gente quer ser presidente do Benfica e cria-se sempre aqui um clima mais hostil em termos políticos. Foi o que o próprio Jorge Jesus disse. E deixou um grande elogio a Frederico Varandas, dizendo que está a fazer um trabalho espetacular, é a frase de Jorge Jesus, neste campo específico das minorias em que ele fala, referindo-se provavelmente também ao trabalho que Frederico Varandas fez um bocadinho do afastamento de algumas claques. Jorge Jesus sofreu na pele a invasão de Alcochete, por exemplo. Portanto, e o Frederico Varandas depois acaba por ter esse braço de ferro, quebrando o protocolo, que foi o primeiro. Exatamente, foi o primeiro a quebrar esse protocolo. Houve aqui um grande elogio de Jorge Jesus ao trabalho e disse que o presidente Varandas tem muita coragem em ter feito o que fez. E depois diz que não se surpreende pelos três grandes terem trocado de treinador, pela pressão que há à volta e, mais uma vez, indo a esta questão do clima que se está a criar. Deu o Sporting como favorito para ser campeão pela qualidade do plantel. Disse Jorge Jesus que a qualidade individual dos jogadores vão ajudar muito Rui Borges a coletivamente resolver os seus problemas, portanto dá um ligeiro favoritismo ao Sporting, e disse ainda que Sérgio Conceição fez milagres no Futebol Clube do Porto com os jogadores que tinha, conseguindo atingir os objetivos que atingiu. Foi uma reflexão também de Jorge Jesus e em traços gerais foi um bocadinho isto. E depois falou das possibilidades que tinha de reforçar o Al Hilal neste mercado, em que se focou muito em Portugal, nomeadamente nos jogadores sub-21, que são as exceções que há aos 8 estrangeiros que os plantéis sauditas podem ter, mais penso que são 3 sub-21 e Marcos Leonardo foi um deles no início da temporada. Caio César agora. Caio César agora. E ele disse que, além de Caio César, tinha debaixo de olho Kenda e Roger Fernandes do Sporting de Braga. Optou por Caio César e disse que o Al Hilal fez um extraordinário negócio pelo preço que pagou e pela qualidade do Caio César. No fundo, são essas as reflexões de Jorge Jesus sobre o Campeonato Nacional. E sobre Neymar, qual foi a versão de Jorge Jesus sobre esta situação de Neymar ficar, sair e acabar mesmo por mudar-se para o Santos? Fiquei com a ideia que Jorge Jesus ficou um bocadinho queimado, entre aspas, no Brasil, depois da versão de Neymar quando se estreia pelo Santos. Havia a conferência de imprensa, no fundo, cronologicamente foi isto. A conferência de imprensa de Jorge Jesus a dizer que Neymar já não estava mais pronto para jogar a alto nível. Neymar vai para o Santos. Há uma informação de que houve uma discussão grande entre Jorge Jesus e Neymar e que Neymar acusou Jorge Jesus quase de ter sido pouco leal com Neymar, porque lhe tinha quase garantido que ele poderia continuar e à última hora dispensa o Neymar do Al Hilal. E o povo brasileiro que tanto amava, sobretudo do Flamengo, Jorge Jesus, ficou aqui com esta desconfiança sobre o caráter do treinador. Ora, Jorge Jesus veio agora dar a sua versão e
deixou nas entrelinhas que foi quase forçado a tirá-lo do plantel. Não falou outra vez do rendimento, disse que o Neymar foi o melhor jogador que já treinou, deixou isso claro, que viu coisas dele nos treinos que achava impossível um jogador conseguir fazer aquilo, um jogador de maior talento, e que ele sozinho às vezes se sente frustrado por como é que o Neymar não funcionou comigo. É uma reflexão que Jorge Jesus deixa e que não conseguiu explicar, mas que ele esteve 15 meses lesionado, quase nunca jogou, e por isso esta frustração que Jorge Jesus deixou, apesar dos muitos elogios, percebeu-se que Jorge Jesus ficou bastante frustrado e ficou com esta espinha atravessada na garganta de não ter feito funcionar com o Neymar. Ele tem uma expressão que é algo parecido com não houve o clique, as coisas não funcionaram, mas deixou grandes elogios à pessoa do Neymar, disse que é uma pessoa humilde, muito adaptada aos colegas de equipa e ao seu treinador, e com o maior talento que já treinou na vida. Portanto, Jorge Jesus passou aqui um bocadinho pano por cima de toda esta novela, deixando grandes elogios, mas também deixando nas entrelinhas que não teve grande hipótese. Sim, a recuperação de Neymar nunca foi na Arábia, foi sempre no Brasil. Foi sempre no Brasil. Trabalhar com o jogador era algo que ele só depois fez no campo. Sim, e ele voltou e lesionou-se outra vez e depois provavelmente, isto já sou eu a especular, mas o salário que ele tinha e tendo que fazer opções, o salário que Neymar oferia na Arábia Saudita, o fundo provavelmente forçou um bocadinho Jorge Jesus a vamos ter que deixar cair Neymar, e Jorge Jesus disse que só poderia funcionar agora a voltar para algum sítio, tinha que ser mesmo no Brasil, e no fundo foi quase um pedido de desculpas entre linhas de Jorge Jesus a todo este caso Neymar. E que dicas deixou para o futuro? Não muitas, mas a que retive foi um objetivo que ele ainda tem na cabeça, que provavelmente já não vai cumprir, mas no futebol tudo pode acontecer. Ele disse que ainda tem, ou ainda tinha o sonho, até estar agora neste patamar, onde ele diz que os clubes portugueses já não o conseguem provavelmente convencer a sair deste patamar financeiro e esta montra que é a Arábia Saudita para ele, mas sobretudo do lado financeiro é quase impossível competir com os salários da Arábia Saudita, mas ele diz que ainda gostava de ser o treinador com mais jogos na Primeira Liga em Portugal, e não está nada longe disso. Bastava-lhe uma temporada em Portugal para conseguir ultrapassar, uma temporada completa obviamente, sim, para conseguir ultrapassar quem está a liderar o ranking. O ranking é liderado por Fernando Vaz, treinador com mais jogos na Primeira Liga, que tem 626 jogos. Depois Manuel de Oliveira tem 617, o Jorge Jesus tem 603. E tal como ele diz, os outros já estão mortos e eu sou o único que ainda posso, a curto prazo, passar esse registro. Portanto, faltariam-lhe 23 jogos na Primeira Liga, aliás, 24 para ser o número 1 do ranking. Ele não disse que quer agora que aconteça, é algo que ele tem na cabeça. Quem sabe um dia possa voltar a Portugal para cumprir esse sonho. O outro sonho que me parece que está ali um bocadinho a marinar é de uma seleção. A seleção do Brasil está sempre colada a Jorge Jesus pelo trabalho que fez no Flamengo. E ele disse que ia treinar uma seleção para ser campeão do mundo. Sim, e, portanto, Brasil candidato e Portugal com estas gerações atuais, por que não? Ele fala nessa mesma geração e, portanto, por que não pôr Jorge Jesus a treinar uma seleção nacional? Parece-me que é um próximo passo elegível para Jorge Jesus. Não deixou nada claro, mas deixou estas ideias no ar nesta entrevista. E já germinou para 2034 e para esse Mundial que será na Arábia Saudita. Quem sabe Jorge Jesus à frente da seleção portuguesa lá. Pedro, obrigado por ter estado connosco aqui neste tema do dia, terça-feira, 11 de fevereiro. Já sabem que à terça-feira é dia de 5 para 4 e também de Primeiras Senhoras, tudo disponível em 00 e também nas plataformas agregadoras de podcasts.